Boa noite! Começando mais um Pode Blá Podcast aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também em 92,5 MHz na sua Rádio Metrópole FM. Na internet, às 19 horas. Na Rádio Metrópole, sempre às 22 horas, às quintas-feiras. Como sempre, trazemos aqui convidados especiais e hoje não poderia ser diferente. Hoje a gente recebe uma figura que vive e respira cultura, comunicação e produção artística já há algum tempo. Uma carreira que atravessou o samba, televisão, o rádio, cobertura de grandes eventos e produções culturais. Ele é um verdadeiro ícone da nossa região. Então prepare-se para uma entrevista cheia de histórias inéditas, experiências marcantes e um olhar único sobre a arte, o samba e muito mais. Com vocês, trago para vocês esse cara que é incrível, Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues, que tem um programa na internet. Hoje o entrevistador vai entrevistar outro entrevistador. Silvio Rodrigues apresenta, hoje ele está sendo apresentado. E que apresentação, Roberto. Primeiramente, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. E que apresentação, pensei que você estava falando de você. De mim? Não, estou falando do Silvio Rodrigues. Quando ele falou respira cultura, respira comunicação, eu falei, ele está falando do Roberto, mas, obrigado pela apresentação, é uma satisfação sempre poder estar trocando ideia com pessoas que contribuem bastante, principalmente falando do meu segmento, e é uma alegria muito grande você que é um comunicador e que já está um ano aí com o Pode Blá fazendo grande sucesso. Já estamos aí, já fez um ano aí, né? E estamos, vendo aí os nossos convidados que estão chegando e cada dia que passa está melhorando o nível dos nossos convidados aqui, viu? E que continue assim. Sempre convidados que trazem assuntos relevantes. Eu sempre gosto de bater papo assim com os nossos convidados, Silvio, porque a gente conversando aqui e as pessoas lá do outro lado acompanhando o nosso bate-papo, elas pegam essas nossas conversas, essas nossas inspirações, né, e aplicam para a vida, porque os nossos convidados, eles trazem vivências reais, histórias reais, né, histórias de superação, histórias de dificuldade. E é muito bacana a gente trazer essas histórias para essas pessoas, para elas verem que nós somos seres normais, mortais, né? Não somos seres inalcançáveis, somos pessoas como elas que estão ali do outro lado, que sorriem, que choram, que vivem e que também passam dificuldades, na verdade. E a gente compartilha essa história com as pessoas que estão lá do outro lado. Mas, Silvio, em breves palavras, assim, para a gente começar esse nosso bate-papo, para as pessoas que não te conhecem, vamos explicar para a gente aí, para a nossa audiência, o que você faz exatamente, né? Para as pessoas já sentirem o que vem pela frente nessa nossa entrevista. Então, para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de conhecer o meu trabalho, o Silvio Rodrigues, ele já atua na comunicação desde 1995 com o programa Night Club, que na época iniciou na TV Litoral, que hoje é a TV Santa Cecília, e também no entretenimento já desde 1993, com o primeiro evento que eu fiz na União Imperial. Lá estava o Grupo Feitiço, Dom Benê, Serginho Zimbauê e o Feitiço que estava iniciando em 1993, o Grupo Feitiço. Começo, né, então foi o início do entretenimento que já começou ali em 1993 e aí na comunicação com o programa Night Club, 1995. De lá para cá vem o projeto Clube do Samba, que ainda está em atividade, o projeto Clube do Samba, né? Muito atuamos aqui na Baixada, em especial também falando de Praia Grande, e também o programa, porque o projeto Clube do Samba ele começou como coberturas de eventos, se tornou posteriormente um programa de TV na TV Santa Cecília e logo na sequência na Rede VTV. E também, simultaneamente, o projeto era musical, ou seja, ele era a cobertura de eventos com o site, ele era o programa de TV aberta e ele era o projeto musical que hoje ainda continua. Tá, mas você também, fora a cobertura de eventos grandes, né? Você também, pelo que eu andei dando uma pesquisada aqui, Silvio, você também se envolveu muito com
desfiles de carnaval, né? Sim. O samba numa profundidade maior, sim, né? de uma maneira maior, né? Tem o Silvio Rodrigues, né? Que é comunicador também. Tem até o podcast que está voltando na ativa, que o Silvio Rodrigues apresenta, conforme você mencionou. Né? E também, consequência desse trabalho do Projeto Clube do Samba, eu tive a felicidade de ser convidado pela TV Santa Cecília. Fui o primeiro comentarista 3 anos consecutivos, na época, em 2007, 2008 e 2009, após a volta do Carnaval de Santos. Sim. E aí fui comentarista da TV Santa Cecília, com muita honra e alegria. E em 2009, um dos momentos auges do Carnaval de Santos, tive também o convite, como Silvio Rodrigues. Tinha o programa Projeto Clube do Samba na TV, mas a emissora também contratou, né, o Silvio Rodrigues, no caso, para estar apresentando o programa deles, que era o Roncando os Tamborins, que é um programa próprio na época de Carnaval. Então, simultaneamente, eu fazia o evento, que na oportunidade era na União Imperial, que eu fazia aos domingos, também fazendo o programa na TV Santa Cecília e também o programa dentro do canal, né, a TV Santa Cecília, o programa Projeto Clube de Samba. Então eram situações que aconteciam simultaneamente, né? E aí, claro, eu fiquei muito ligado ao Carnaval justamente por esses anos todos comentando, e mesmo após eu sair da TV aberta e começar pela internet, eu fiz durante um tempo a TV Clube do Samba na internet e continuei cobrindo o Carnaval de Santos, mais ou menos até 2015. Maravilha! Silvio Rodrigues. E como que começou essa sua relação com a comunicação, Silvio? O que te motivou a entrar para esse meio? O que te chamou para isso? É muito engraçado, né? A gente tem que fazer uma viagem um pouco no tempo. Em 1995, quando eu comecei a ser o coordenador da primeira casa que eu trabalhei, na época era Grafite Disco, ali ao lado do Cachaça Brasil, para quem aqui da Baixada deve conhecer. Em 1995, a TV ainda estava engatinhando, ainda estava geminando ainda na Baixada. Né? Então a maioria dos canais eram fechados, a própria dificuldade de sintonizar. A gente usava aquele bombril na antena. Já chegou a usar, Roberto? Já cheguei. Agora dizem que o bombril não tem mais 1001 utilidades, né? Não tem, agora é só 1000, né? Porque uma perdeu, né? Porque agora, como é que se diz, TV digital, a gente não usa mais o bombril na antena da TV. Não, aí já não foi. Mas pro pessoal aí que é mais 50 aí, mais 40, vai lembrar que a gente usava no rádio, a gente usava nos rádios, na TV, aquele bombrilzinho para sintonizar. Fala, né? Você trabalhou em rádio também, Silvio? Eu cheguei a trabalhar em rádio comunitária, eu fiz o curso no Senac, locutor formado, mas eu cheguei a fazer rádios comunitárias, inclusive na época, Metrópole FM, teve outra rádio também, agora não me lembro o nome, em 2004 eu fiz. Tive a oportunidade de receber o Exalta Samba com o Tiaguinho, ainda franzido, menininho. Saído do Fama, né? Ele já tinha uns 2 anos mais, ele já estava ingressado bem no Exalta, só que até tem um registro, né? Mas é totalmente diferente, mas na essência é o mesmo cara, a simplicidade, gente boa, mas assim na aparência totalmente diferente, mais franzino, totalmente... O Ricardinho também, que é da Baixada, estava lá nesse dia, junto conosco. Ricardinho já veio aqui já no nosso programa, já deu entrevista, já. Tem histórias com o Ricardinho também. Quando tem ele mesmo? Tem, o Ricardinho, a primeira casa, se eu não me engano, que ele tocou em Santos, se eu não estiver enganado, foi a casa que eu dirigi em 1995. Acho que o Ricardinho tinha 15 anos, era menor de idade. E ele estava no Delírios do Samba na época. Sim, Delírios do Samba. Então, só para concluir o que você perguntou, como eu fui levado para a comunicação, aí em 1995 eu estava nessa casa e na oportunidade... Nessa casa ela tinha programação de terça a domingo, era a primeira casa na Baixada na época, trabalha de terça a domingo. E na quarta-feira estava fraca e eu pensei, poxa, eu posso fazer uma programação legal, trazendo uns artistas, de repente levando para a televisão, o pessoal vai querer divulgação, e aquela troca, aquelas combinações. Acabei começando numa situação que era para compor uma programação da casa, levei para a TV, que eu visualizei essa possibilidade, né? Não era comunicador ainda, e o que aconteceu? E comecei, em 1995, na TV Litoral, com o programa Night Club,
E aí o programa criou pernas próprias e aí decolou, voou. Esse nome Night Club aí é bonito, hein, meu? É fronchona, Tinha hein? até um slogan, né? Fronchona, tinha até um slogan que não cabe mais para o momento, mas na época era Night Club. Como é que é? Night Club... Assista esse clube ou vai dormir mais cedo. Não, faça parte desse clube ou vai dormir mais cedo. Vai dormir mais cedo. Na época a gente não tinha internet, não tinha todas essas ferramentas alternativas que nós temos hoje. Mas você trabalhou em rádio, televisão, você teve assim uma estrada bacana? Teve não, ainda tem, né? Porque você ainda está na mídia, né, Silvio? Qual foi o maior desafio que você encontrou nesses meios aí que você andou assim enveredando, Silvio? Cara, esse desafio acho que você deve ter vivenciado e muitos que estão nos ouvindo, assistindo. Não sei não, Silvio. Eu só tenho uns 30 anos de rádio. Então, estou começando ainda, a gente é irmãozinho no meio da comunicação. Você 30 anos de rádio e eu já uns 30 também atuando. Então a gente estava ali nessa batalha. Mas algo que me marcou muito no início, né? Porque fazer TV era uma coisa surreal para a Baixada ainda. Então, quando eu fui fazer, tinham pessoas que já eram formadas, já eram conceituadas na rádio, na TV, e eu era um cara começando, né, como coordenador artístico. Diga-se de passagem, em 1995 nós tínhamos, bem dizer, em Santos 3 casas, Lofts 1 e o Gran Finale, e quem comandava eram os gerentes. Né? Essa função que hoje promotor, coordenador artístico, tudo isso foi muito mais adiante. E eu comecei... a ser inserido nessa área dessa maneira. Acho que fui um dos pouquíssimos desbravadores da época. E o que aconteceu? Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei para conhecidos, que eu falei que ia começar um programa, eles riam. Né? Riam assim, Silvio, beleza. E quando virava as costas, riam. E eu nunca fui um cara que eu tomei as coisas pelo lado pessoal. Essas situações tipo de desconfiança ou até de deboche ou ironia, às vezes, sempre foi alimento para mim. Então, o que ocorre? As mesmas pessoas que duvidaram, ou que ironizaram, ou que debocharam, né, não na minha frente, simplesmente pós acontecer, foram as mesmas que vieram me aplaudir e dizer que sempre acreditou. E isso é atemporal. Isso aconteceu em 1995 e acho que hoje muita gente continua vivenciando. Então, quando você quiser fazer algo, faça. Simplesmente faça. Se você errar, você tentou, mas faça. E isso é muito atual, Roberto. Não dependa da validação de ninguém. Você não precisa convencer ninguém de nada. Só você precisa acreditar naquilo que você deseja fazer. Então, isso foi o que eu mais senti. No início ainda, né, era um garoto, mas mas posso dizer, garoto, mas valeu a pena, valeu a pena. Continua um garotão ainda, não fale dessa forma. Mas bom, o que a gente quer dizer com tudo isso aí que você acabou de dizer, Silvio, que você pegou aquelas pedrinhas e fez uma escada, não fez? Você não fez um obstáculo. Não. Você fez uma escada e foi subindo. Quando você vai ver, já estava lá em cima, né? Não, tem vários episódios, né? Vários. 30 anos, né? Eu falei de 1995, né? 30 anos, quer dizer que são 30 anos. Então, você tem muitas histórias, né? De quedas, de subidas. Isso tudo faz parte. Mas o que eu sempre procurei ter para mim é o seguinte: a comunicação. Nós não somos diferentes de ninguém que esteja onde estiver. Apenas nós trabalhamos o quê? Com o público, então nos expõe muito mais. Bastante. Né? Nos expõe muito mais, a gente fica refém de críticas, comentários, julgamentos. Mas quando você deixa o teu lado ego e vaidade de lado, nada disso te atinge. Então eu sempre fui muito tranquilo, muito eu, né? Na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de expor o que eu penso. Não estou preocupado com internet, com lacração, não estou nem... cancelamento, com nada disso, Cancele, lacre, fique à vontade. Só que eu me posiciono quando eu entendo que é necessário. Eu me posiciono sempre com respeito. Sim, claro. Mas sou um cara muito tranquilo quanto a isso, viu, Roberto? E me fala um negócio, qual foi o momento da sua trajetória profissional que você considerou assim, mais marcante, mesmo que não tenha relação ao samba? Porque a sua carreira é 90% samba, né? Assim, mesmo que não seja sim, samba. A maior... Não, você o mais tem razão. marcante? Cara, o que eu lembro assim rapidamente,
foram situações que eu consegui. Uma não está atrelada ao samba, mas ao programa Night Club. Sim. 1995, né, eu consegui reunir, foi o único programa no país na época que conseguiu reunir 5 artistas internacionais. Para você ter uma ideia, desses 5 artistas, né, das 7 atrações que tinha no CD da Jovem Pan gravado nacionalmente, 5 artistas estavam comigo, reunidos nesse dia, que foi uma gravação que eu fiz na época. 2 estavam no LP, né, que era LP. Sim, na época, long play. Então, o LP da novela Próxima Vítima. Então, ou seja, eu trouxe o Ice MC, que a back vocal dele era a Alexia, que depois seguiu carreira solo, a 1414, Lawrence Jean, Black for Eyes e a Martini. Então, o que acontece? Eu consegui reunir todos esses artistas. O pessoal fala, Silvio, que maluco. Foi sorte também. Eu não gosto de dizer que foi sorte, porque tudo é trabalho e aí o universo conspira a favor. Sim, claro. Eu, particularmente, não acredito em sorte. Acredito em trabalho e frequência. Isso foi na sua época de trabalhar na noite, nos clubes, não? Então, em 1995, era o Projeto Clube do Samba, que eu comecei fazendo o programa na TV. Pela TV Litoral, como eu falei, e eu gravava nessa casa que eu coordenava. E aí eu consegui reunir esses artistas. Para você ter uma ideia, Roberto, eu gravei na segunda-feira. No domingo, à tarde, ele estava no Faustão, o ICMC. Então foi explosão, né, No cara? sábado, no sábado, eu tenho isso registrado no bacana, jornal A Tribuna, tudo. Então o que acontece? No sábado, 2 desses artistas estavam no show da Xuxa. Ô, louco! No domingo à noite, eles chegaram, porque na época era a gravadora Paradox Music, que trouxe eles. Eles ficaram no Monte Neve Hotel, que hoje é Monte Serra Hotel, o mesmo dono. Sim. Aliás, um abraço, o Fernando, o Joaquim, a todos lá, que na época eram meus apoiadores. E nós hospedamos eles lá, recebemos eles à noite. Entendeu? Então, o que acontece? Foi um episódio extremamente marcante. Quando o pessoal liu, eles leram no jornal, né, naquela coluna de artes da TV do jornal A Tribuna, o pessoal ficou, é cover. Os caras estavam no Faustão, o cara estava na Xuxa, a gente vai vir aqui. Só o que acontece? Vieram, e aí quando eles, na gravação na Grafite, nesse dia, na segunda-feira, cara, parou a cidade. Por quê? Porque antes da tarde, eu fui gravar com eles, não sei se você se lembra, tinha uma loja de materiais, lá de CDs, tudo, a Footloose, que era no Miramar. Discos, sim, lembro. Que até hoje é o DJ Rodrigues lá, e brother, e na época ele trabalhava lá, né, como vendedor. E aí eu levei os caras lá para gravar dentro da loja. E aí gravei na Footloose, os caras fazendo aqueles... Pô, mas aí foi aquela... Não, parou o shopping, parou o shopping. Tudo. Aí a notícia, na época era pager, se espalhou assim que nem um raio. Vamos traduzir, gente. Pager é aquele negocinho que as pessoas levavam na cintura. Isso. Você ligava para uma central e essa central mandava uma mensagem para esse pager. Não existia celular. Sabe, em um tempo remoto, onde não havia internet, o pager fazia sucesso. É que a gente vai conversando e esquece que a galera que tá aí às vezes não pegou o pager, né? É em um tempo remoto. Então o que acontece? E aí, cara, essa gravação foi um marco. Só cortando você viu? Eu conto pra minha neta, às vezes assim, brincando, falo assim, minha neta, existia um tempo remoto onde a internet não existia. Ela, e como é que vocês faziam? Diga assim, nós conversávamos. As coisas eram mais presenciais, né? E outra, assim, porque a gente não pode só falar a gente tem que falar das gafes também, né? Então, conta pra gente, mas de negócio, Silvio, como é que você fazia para conversar com essa turma aí? Do you speak English? Não dominava nenhum idioma, eu tinha um tradutor. Não explica? Não. Não explica. Não explica nada. Pegava um tradutor, que é claro, não vou ficar numa saia justa. Né? Já imaginou? Hello, ICMC. Não, não... John Way, Ed Murphy, Alain Delon, Mickey Rourke. E aí, então o que acontece? Esse era fácil, esse inglês falar, né? Era só falar o nome de artista e tava
Não, eles tinham muitas músicas estouradas. Tinha. Né? Não só o ICMC, né? Todos. Mas todos eles lá A Jovem Pan na época tocava tudo a isso Jovem daí. Pan era engraçado que a Jovem Pan rivalizava na Baixada com a Transamérica. Sim. E o dono mas a Jovem Pan ela engolia todo mundo naquela década. Não, a Transamérica... E o dono da Transamérica era o dono da TV Litoral, que era o Cláudio Mussi. Mussi. O que acontece? Cláudio Mussi. Aí tô eu lá, aí a Jovem Pan não acreditou, né? Aí aí acabou não dando o valor. Quando eu chamei para fazer uma entrevista, não acabou dando o valor. Aí o que aconteceu? Aí teve a Rádio Tribuna, que quis também. A minha sorte é que eu nem levei na Jovem Pan, eu levei na Transamérica. Quando eles viram que os caras estavam mesmo aqui, o pager... Era verdade? O pager da minha produção não parava de tocar, Roberto. Aí eu falei pros caras, não, os caras não deram o valor, deixa lá. Aí o que acontece? Minha sorte foi bom nem ter ido, porque eles tinham uma rivalidade enorme e eu tinha que renovar o meu contrato. Como eu fui na Transamérica e trouxe o cara já logo na sequência, assim, como renovar o seu contrato. Agora. Por isso que eu digo, na vida nada é por acaso. O que eu achei que poderia ter sido ruim para os caras não ter dado importância, porque na verdade eles não acreditaram que eram esses artistas. O que aconteceu? Eu acabei indo para a Transamérica, meu contrato foi renovado, ou seja, gratidão, né? Nada na vida é por acaso. Silvio Rodrigues, essa figura incrível está aqui com a gente no Pode Blá Podcast, contando as suas aventuras no seu início de carreira nos anos 90. Ele que esteve aí, como é que com a ICMC, com a Alexia? ICMC, Alexia, 1414, Lawrence Jean, Black for Eyes e Martini. Caramba, hein? O Martini tinha uma música que tocava na Jovem Pan que era incrível. Eu não me lembro agora o nome da música, mas fazia muito sucesso na época. Tinha uma que era Dirt, a Night Rider, coisa assim. Eu não estou dizendo que é dela. Rider. Eu não sei se era do ICMC ou era de outro. Não sei, eu sei que tocava nas 7 melhores da Jovem Pan e fazia um sucesso tremendo. Eu vou contar uma gafe pra você também. Conta, aí essa galera vai se lembrar, porque o cara hoje é sucesso absoluto. Conta aí. Na primeira formação do Exalta Samba, 1995, eu recebi o Exalta Samba. Né? No programa. E eu levei também na Footloose. Eu tinha uns acordes, eu ia gravar, fui gravar com ele lá no Miramar. Naquela época a nossa produção era muito carente, a gente não tinha tanto acesso a tanta coisa. Aí daqui a pouco chega a galera do Exalta, todo mundo lá. Aí, pô, vou começar a gravação, tô com a produção, começar a gravação, tem um cara altão, fortão. Pô, eu peço, amigo, pô, tudo bem, irmão educação, como é que você tá? Só vem um pouquinho pro lado aqui, por favor. Porra, já estão imaginando quem era, né? O Péricles. Tem que dar. Não, e vamos combinar que naquela época o Péricles ele não era nada pequeno, né, cara? Não. O Péricles era grandão, mas o Péricles não era assim. O Péricles parecia, ele tinha porte de segurança mesmo. Grandão, cara. O pessoal que vê agora, gente, eu tenho foto, 1995, o Péricles pá enxutão, né? Só que sempre alto, forte. 2 metros de negão ali, aí o que rapaz. acontece? Pô, com os caras, eu imaginei que fosse segurança. Fui super educado, o pessoal, ele numa humildade. Depois eu tive a oportunidade de entrevistar ele várias outras vezes. Mas nessa vez, aí eu cheguei, eu falei, com uma educação, aí ele numa humildade respondeu assim: não, eu faço parte do grupo. Numa humildade. Eu olhei para ele e falei, pensei, né? Caraca! Que gafe! Por dentro queimando 50 graus. Por fora eu falei, pô, amigo, só faz parte do grupo, tu manda no grupo. Com essa altura, esse porte, né? Tentando sair fora da situação. Mas essa foi uma gafe, ele é um cara sensacional, entrevistei ele várias outras vezes. Nem me lembro se eu cheguei a comentar isso com ele. Mas foi assim muito engraçado porque o pessoal tirou de boa, né? O pessoal depois tirou de boa. Aí eu, claro, queimei, respirei, volta pra terra. E aí começamos a entrevista, que foi sensacional. Como é que diz aquele ditado, né? Troca cueca e vida que segue. Vida que segue. Bom, você já foi comentarista e âncora em grandes eventos, né? Já comandou diversas festas aí, inclusive o Carnaval, né? Você já foi comentarista aí. Como é que foi a experiência de estar no centro dessas grandes produções? Se bem que você já tem aí algumas histórias aí de grandes produções, como essa que você já falou aí, desses artistas todos aí, né? Agora, Carnaval é coisa séria, né, velho? Assim, a gente chegando no Carnaval, rapidamente... Eu vou falar para você que quando eu comecei a ser comentarista, né, a convite do antigo supervisor-geral da TV Santa Cecília, Antônio Fidalgo, que foi 18 anos também editor do jornal A Tribuna, um cara sensacional.
E quando eu tive esta oportunidade, Roberto, que fui convidado, eu gosto de falar das gafes, porque eu sou um cara que eu aprendo, eu sou muito autodidata. E fui convidado. Aí, do meu lado, eu tinha o Rubens Gordinho, que é um cara no meio do samba. Que é um cara do samba. Não, é um cara do samba que tem um conhecimento absurdo. Eu falei, como é que eu vou comentar ao lado desse cara aqui? Por isso que eu falo, gente, nunca se subestime. Aí, o que acontece, eu sabia que eu estava do lado de uma lenda. Aí, peguei e falei, por onde eu vou? Fui convidado. Como eu tinha o programa de samba na TV, eu era o cara que era mais visto. Mas eu estava há pouco tempo, porque eu comecei em 2006, o carnaval foi meses depois. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, eu vou pegar alguma coisa ali. Bom, a gafe, chegou na hora de comentar, você tem quesitos. E eu falei requisito. Aí o que acontece? Não, eu falei requisito, mas eu falei, depois que eu li os negócios, eu falei, cara, mas não desanimei, entendeu? Eu não desisto nunca. Mas eu tinha feito o quê? Vamos aos requisitos. Vamos aos requisitos. Uma coisa que eu tinha feito, que é o seguinte, quando você não sabe, corre atrás da informação. O carnaval, ele não estava organizado como está hoje, ainda pode melhorar, mas a gente comenta mais para frente, mas não estava mais estruturado que eu falo, são questões, por exemplo, a mídia ia buscar informação de uma escola, tu não achava ninguém. Geralmente o responsável por uma escola é o carnavalesco, ou às vezes tem comissão de carnaval em algumas escolas, aí vai de critério de agremiação por agremiação. O que aconteceu? Aí eu falei, eu vou correr atrás. E eu corri atrás, de madrugada, batendo na porta dos barracões. Sim. Só que as escolas, a maioria não gosta de mostrar os seus barracões, porque tem o segredo do desfile. Claro. Só que eu queria só comentar para saber desenvolver o assunto do enredo. Para você chegar lá com um assunto, sim, né? Com conteúdo. Falar, claro. O que aconteceu? Foi difícil, e teve uma que eu consegui na época, que foi a União Imperial, falar com o carnavalesco da época, e eu peguei, esmiucei o máximo. Ou seja, quando chegou na hora do desfile, eu também procurei olhar o quê? O regulamento. Então, eu procurei me pautar em regulamento e em pelo menos uma escola. Eu também conhecia a galera do samba, chegava, fulano tal, ali, papapá e tal, né? Sou conhecido também. Claro. Bom, enfim, aí nesse primeiro ano, quando passou a União Imperial, eu destrinchei a escola toda. Aí acho que até o Rubens Gordinho olhou assim e falou, esse moleque não é bobo não. Quer dizer, ele tá empenhado. E quando passava na parte de informação mais de regulamento, que muitas vezes na transmissão não dava, eu tinha o regulamento debaixo do braço e eu lá procurava item para responder, ou seja, para mostrar que eu tinha conteúdo. Mas isso foi o quê? A preocupação em querer apresentar algo realmente importante. Fora a gafe do requisito, teve mais alguma outra gafe lá, não? Não, depois, não. Gafe não, aí assim que eu me lembre não, aí eu tive a felicidade de desempenhar bem, porque eram 2 dias, né? Desempenhar bem, e aí eu fui fazendo coisas até inovadoras para a emissora nos anos seguintes. Eu não tive assim muita experiência com o samba em Santos, né? Embora eu tenha trabalhado indiretamente no samba, né? Eu me lembro que eu trabalhei uma pessoa incrível que comandava o samba em Santos, era o Moura e Comissão de Frente. Ele fazia um programa na Rádio Cacique na época, né? E à noite tinha as transmissões, na época que o carnaval era na Avenida da Praia. Sim. A gente chamava até de Carnaval da Cordinha, acho que foi né? na década de 80, né? Final de 80 para começo de 90 ali. Teve o Carnaval da Cordinha, né? Antigamente. Sim. E o Moura, ele fazia as transmissões, né? Me lembro uma vez que a gente transmitia com maleta para o rádio AM. Nossa, era complicado. Que tinha muita audiência AM, né? Pô, né? Era o que tinha, né? Aí uma vez foi fazer lá a transmissão, a linha não estava instalada e o cara lá na telefônica, na época era Telesp, né? Chamava de antiga IU. A gente chamava e lá o rapaz do Fialho não estava lá. Tivemos que derrubar um orelhão na rua, puxar o fio, ligar na maleta e fazer a transmissão para a rádio. Isso aí foi uma coisa que aconteceu faz muito tempo. Às vezes eu conto assim para as pessoas não acreditam, mas tudo aprendizado. Como que você vai transmitir um carnaval para uma rádio sem ter? Não tinha satélite, não existia celular. Tinha que fazer o quê? Pelo orelhão.
Era a única forma que tinha, né? Puxava o fio e fazia a transmissão. Era meio clandestino, né? Mas era o que tinha no dia para fazer ali na época, uma vez. Como é que você equilibra o papel de produtor cultural com as demandas do dia a dia? Porque você também tem a sua vida pessoal, né? Tenho. E tem também todas essas mudanças de mercado, que hoje é legal, amanhã já não é mais. O que é bom hoje, amanhã é ruim. O que é ruim hoje, amanhã está na crista da onda. Tem isso, não tem? Tem, Roberto. Eu tô no meio do entretenimento há 32 anos. Né? É bastante tempo. Eu sempre fui um cara que mantive a minha mente aberta para me reinventar. Ao invés de ficar resistindo às mudanças, o mundo muda. Eu não sou o cara de 30 anos atrás, eu não sou o cara de 10 anos atrás, você não é. Sim. Nós mudamos. Então, eu acho que estamos aqui na internet, estamos aqui, então. Isso daqui é a maior prova. Então, eu acho que o ser humano ele tem que ter a capacidade de sempre se reinventar. São profissões que vão deixar de existir, são áreas que vão deixar de existir, outras que vão surgir, outras que vão se fortalecer. O mundo muda. E se a gente não consegue entender a mudança, a gente fica se machucando com isso. E vai ficando para trás. Então, claro, eu sempre procurei manter meus valores, eu tenho meus valores, a maneira que eu enxergo a vida, que nem eu te falei aqui, pode lacrar, pode cancelar, entendeu? É uma linguagem e uma ação que muitas pessoas têm hoje nas redes sociais, pela internet. Eu não estou nem aí, porque isso vai contra os meus valores. E aí não tem negociação. Mas a capacidade de se reinventar, ela é necessária independente da tua área, da sua profissão. Eu sempre procurei fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fazia a TV, tinha um slogan que era Projeto Clube do Samba. A partir de agora iniciamos mais um programa, Projeto Clube do Samba. Eu não estou lembrando agora o restante, que era tipo em casa. Eu não posso falar mais isso em casa, porque hoje, aonde você estiver, você pode assistir. Então, sim, em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, você hoje faz o podcast. É uma outra linguagem, é uma outra dinâmica, sim. Não é? Os cortes são muito mais rápidos. Antigamente você fazia uma abertura mais longa na TV que não cabe para a internet. Então, a linguagem mudou. Né? E aí quando você fala, mas você fez TV, não, a TV é uma linguagem, na internet é outra, e você tem que entender isso. Quando você não entende, você tá criando resistência ao novo. Então você tem que aprender. Eu procuro sempre zerar e querer aprender do zero. Para, sou um iniciante, me ajuda aqui a aprender. Então, aí depois, é claro, a tua experiência, mais na frente, ela vai contar. Sim. Mas eu sempre procurei me reinventar. E você, agora falando aí do Clube do Samba, isso aí é um projeto que você tem um carinho especial, né? O Clube do Samba. Como é que foi que ele começou aí? De onde veio esse nome? O projeto Clube do Samba, na verdade, quando eu fiz o Clube do Samba, eu nem sabia que tinha o negócio do pai do Diogo Nogueira, o João Nogueira. Tem Clube do Samba. Então, eu achei que já estava extinto, eu achei que era só a música. E aí o que acontece? Quando eu quis criar o Clube do Samba, que aí por isso que eu criei projeto Clube do Samba, para não ficar igual o Clube do Samba, e o meu propósito era qual? O projeto Clube do Samba, esse ano, ele vai completar 23 anos, é o projeto de samba mais antigo da região, e 10 de novembro ele completa 23 anos. Tanto que a gente vem fazendo já esse ano, 2025, algumas festas em comemoração a esse ano dos 23 anos, que completam 23 anos. Em 2002, o samba estava vivendo um momento de baixa. A maioria dos artistas, mesmo de âmbito nacional, eles estavam com banda reduzida, porque o samba estava em baixa. Então, o que acontece? Não vinha mais aquele grupo com banda completa, como vem hoje, né? Anterior ao início da década de 90, até mais ou menos o final da década de 90. Depois, para o pessoal se manter no mercado, tiveram tudo que enxugar a banda. E aí mantinham mais a percussão, né? As cordas, mas não tinha muitos, a maioria não tinha mais bateria, metal, não tinha nada disso. E aí o que acontece? E eu queria fazer um samba. Na Baixada, então, 99% era desse jeito. Sim, né? sim. Tudo reduzido, mais percussão, as cordas, acabou. E eu queria mais originalidade, eu queria ter a possibilidade de numa apresentação, o artista ele fazer a introdução de uma música que exigia um teclado, exigia às vezes um metal. O metal, às vezes, até você reproduzia no teclado. Sim. Então eu falei, poxa, eu quero fazer isso.
Mais uma vez, todo mundo me chamando de maluco. Não, faz samba de roda, que é assim, que é aquilo. Enfim, enfiei o Projeto Clube do Samba com um grupo que tinha baixo, que tinha metal, que tinha batera, e fiz tudo. Tive uma resistência inicial, mas em 6 meses nós nos tornamos sucesso absoluto e nos tornamos no domingo em Santos, em 2003, meados de 2003, em domingo em Santos, a gente já estava tomando conta. Né? Vocês faziam esse projeto nas casas noturnas? Não. Nós começamos no Maré Mansa, né? Não, no Maredense, desculpa, que era ao lado do restaurante Maré Mansa, que era ali onde tinha aquele hotel Avenida Palace, que era do mesmo dono, na época o seu João Reck, que era dono do Pelicanos Café também. Então, o que acontece? E ali no Maredense nós começamos. Uma casa para 650 pessoas e nós chegamos a números superiores à casa, claro, no giro do público, que foi um sucesso. Ficamos lá quase que 1 ano. E aí depois fomos para outras casas e aí eu entendi que o projeto tinha que se tornar itinerante. E aí ele voou e aí nós passamos por várias casas da Baixada. E virou programa de TV, né, na Santa Cecília, não é? Não, virou o site, porque isso daí foi em 2002, que ele começou em 2004 ou 2005, não me lembro exatamente, virou o site. Na época se tornou o maior site da Baixada, passando na época lá, tinha um site que cobria, que era... Porque antigamente, no início, os sites, era muito só mostrar a pessoa linda e maravilhosa, aquela coisa tudo perfeita. Portal de fotos, né? Mas era sempre só pegar a garota mais linda, o cara mais lindo, tudo tinha que ser o mais lindo. Quando eu entendia que tinha que democratizar, tinha que ser uma coisa mais real. O site Projeto Clube do Samba foi o primeiro site que eu proibia praticamente tirar foto sozinho. Era sempre tirar de 2, 3 pessoas, às vezes turma, e outra coisa, e mostrar a realidade da casa. Mostrava a galera. Mostrava a galera. Então, a mesa com a família, o pessoal ali, né? Não, aí a galera foi se identificando com o site. Chegou um momento que o nosso site, aí falavam que a gente era os malinhas, mas não é por isso, é porque a gente começou... Os malinhas. Mas sabe por quê, Roberto? A gente começou a cobrir as grandes casas. Foi Porto Marina, era o Pelicanos, era a Breeze e tudo. E outros lugares. Quando você chegava nesses lugares, o que passava no telão? As nossas fotos. Ou seja, você ia no Porto Marina, você queria aparecer no telão, era o site do Projeto Clube do Samba que fazia a cobertura. Na Breeze, a mesma coisa. No Pelicanos, eram as casas de destaque. Porto Marina, né? A Breeze, o Pelicanos Café eram os casas assim de muito destaque. Então o que acontece? Nós chegávamos, tanto que isso acabou surgindo, né, para o site na oportunidade em 2005, nós fomos o único site da Baixada convidado pelo Exalta Samba, estava num momento sensacional quando eles foram gravar o primeiro DVD deles no Credit Card Hall em São Paulo, né? Tanto que lá no DVD, se você olhar créditos no final, tá lá, agradecimento ao site Projeto Clube do Samba. Em 2005, nós fomos o único site, fizemos a cobertura, né, representando a Baixada, lá no Credit Card Hall, gravação do DVD do Arte Popular, sensacional. Aí, em 2006, acho que início de 2006, foi o lançamento no Aldeia da Vila, em São Paulo. Inclusive, iam lançar o livro também do Leandro Learte. E convidaram a gente também para a gente estar lá no lançamento. Então, foi uma alegria muito grande, que a gente sempre fazia um trabalho muito sério. E a galera foi se identificando justamente por isso. A gente mostrava quem estava lá. Não importa se você era, sabe, a modelo, não. Ou se você era o cara, gente boa. Não, todo mundo aparecia. Então a gente democratizou, nós somos o primeiro site a fazer isso. E aí depois, isso daí abriu, derrubaram um pouco esse negócio de sabe, tem que ser o manequim perfeito para aparecer. Apesar que hoje estão voltando a fazer um pouco isso, mas não funciona muito. Por quê? Porque hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem rede social, acabou o que era antigamente, nós estamos falando daquela época. Então você teve que se reinventar várias vezes, né? Porque internet, rádio, televisão, samba, projetos culturais, eventos, shows, entrevistas. Então você tem uma estrada longa aí rodada já nesses 30 anos de profissão, né, senhor? Bastante. E falando do carnaval, nós vamos saltando aí uns aninhos, né? Porque são vários anos, é precisar de vários programas. Mas, sim, claro. O site, então, um dos destaques, uma das coisas que marcou muito no site foi essa. A democratização e esse convite especial do Arte Popular foi uma situação... e tem uma terceira, que na festa, acho que foi do cantor Ricardinho. Ricardinho, se estiver ouvindo.
Aí o Ricardinho trouxe... Ele trouxe uma... Quem é que ele trouxe? Acho que foi o Felipe. O Felipe que era do moleque que estava nos Travessos, o cantor. Acho que foi o Felipe. Se eu tiver falando, Rodriguinho? Não, ele está casado hoje. Aí o que acontece? E ele trouxe a Mary Alexandre. Ele trouxe a Lacraia lá do Serginho. Ele trouxe uma galera. Sim. E aí o que aconteceu? Aí tava o meu site. Aí daqui a pouco a Maria Alexandre beijando o cara, a menina tirou a foto e falou: Silvio, pode postar? Eu falei: é claro, pô, tá no público, né? Tem que postar. O que aconteceu? Essa foto foi parar lá no programa do Leão Lobo. Entendeu? Foi para o programa do Leão Lobo. Então, quer dizer, eu fiquei feliz pela relevância do site. Mas eu acho que a Mari não ficou muito feliz, não. Não, mas não era fofoca. Mas tu tá beijando alguém numa balada, no meio de centenas de pessoas, tu quer o quê? Então, eu não fui invadir o teu espaço privado, nada disso. Então, mas eu era um site, eu tinha que dar as informações do evento. Sim. Então, eu dei as informações. Então, foi um fato que marcou no site. No projeto Clube do Samba tem alguns em especial, né? E tem a gafe também. Posso contar essa gafe? Agora! Essa daí era acho que 2010 ou 2009. Eu fui entrevistar o grupo Sambô com o vocalista inicial, que é o Daniel San, hoje está fazendo carreira solo. Sim. Mas essa gafe eu vou depois compartilhar com a Globo e com o SBT, tá? Sim, sim. Nós fomos lá, estou fazendo a entrevista, daqui a pouco ele fez os malabares dele, que ele faz na apresentação, o Daniel, né, na oportunidade, vocalista do Sambô. E aí, pô, faz uma capela do Retalhos de Cetim, que ele canta essa música do Benito de Paula assim, sensacionalmente. E aí ele chegou, começou a cantar, eu falei: pô, cara, mas o teu pai deve ficar muito orgulhoso de você, que o Benito de Paula era pai dele. Mas sério, meu, você deu essa mancada pro cara? Não, mas na época foi uma mentira que virou verdade. Foi uma mentira que... Imagine, eu tava gravando no camarim da Fantastic, né? Que era uma casa noturna, que era ali em São Vicente. Na divisa. Isso. Aí o que aconteceu? Pô, a galera se segurou pra rir e começou a dar risada. Novamente, queimando 50 graus por dentro. Porra, sério? Mas tu teve a manha, não, mas, cara, eu lido com a situação. Depois chamei, a minha produção deu uma puxada de orelha, porque eu abracei essa verdade também. Aí, depois de um tempo, eu tô assistindo o programa Encontros e depois de um tempo também assistindo o De Noite com o Danilo. Os dois, a Fátima Bernardes chamou ele de também: pô, mas e você é filho do Benito de Paula? Claro que ele na Globo, ao vivo, segurou a onda, né? A gente não caiu na gargalhada como foi comigo. Eles seguraram, porque também já tinham vivenciado isso várias vezes, inclusive comigo. Mas de onde tiraram isso que ele era filho do Benito? Cara, é isso que eu te falo. Tem assuntos que viram verdade. De tanto serem repetidos e ninguém desmentir, você tá escutando aí, pô, o cara é filho mesmo, você leva a informação para o negócio. O que aconteceu? Mas quem te contou isso? Pô, tu inventou, né? Não inventei, não. Eu ouvi isso várias vezes. Você ouviu? Várias vezes quando falavam: pô, o Sambô, o cara canta Retalho de Cetim, ele é filho do Benito de Paula. E todo mundo falando, e nunca falando que era filho nada não, pô. Não, mas isso eu tô falando. Não, a gente dá risada. Lá eu também dei risada, né? Por dentro fritei, parecia um vulcão, né? Mas aí o que aconteceu? Mas a Fátima Bernardes cometeu essa mesma falha já depois de mim. E o Danilo, gente, fez a mesma. Aí eu falei: porra, peraí. Se o cara que o SBT tem uma produção enorme, a outra, a Globo, uma produção enorme, eu vou ficar... Não, eu tô no hall, eu tô igualzinho, eu tô na prateleira deles. Então essa foi uma gafe que marcou pra caramba. Mas tem tantas. Silvio Rodrigues e as suas gafes aqui no Pode Blá Podcast. Uma boa noite para você. Lembrando que você que está acompanhando a gente no rádio em 92,5, você acesse a internet @podblapodcast e siga o nosso conteúdo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Estamos também nos principais agregadores do planeta. Estamos no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e naquele famoso também, Spotify. Todos, pode conferir aí, Pode Blá Podcast, beleza? Deixa eu aproveitar o espaço e mandar um grande alôzão pro meu amigo Odair Pai, Odair Filho, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Olha, se você quer um churrasco de verdade, venha para o Ponto dos Motoristas.
Se você quer saborear o melhor churrasco da região, Ponto dos Motoristas é a sua parada obrigatória. Carnes selecionadas, aquele tempero especial e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso em um ambiente aconchegante, climatizado e perfeito para reunir a família e os amigos. Ponto dos Motoristas, o melhor restaurante de Praia Grande. Rodovia Padre Manuel de Nóbrega, 293 no Jardim Melvi. Você está no Pode Blá Podcast e hoje estamos recebendo o Silvio Rodrigues. Daqui a pouquinho a nossa entrevista continua. Antes, deixa eu mandar um alôzão pro meu amigo Ari, lá da continentalfibra.com.br. O telefone é o 13974163638. Continental Fibra, a internet que você merece. Lembrando que se você tem um plano de 300 megas, estamos disponibilizando canais abertos de conteúdo Paramount para você. Gente, a internet que você merece. Planos a partir de 100 megas. Continentalfibra.com.br. Mais uma vez o telefone 13974163638. Pode Blá Podcast. Hoje a gente recebe aqui uma figura que vive e respira cultura, comunicação e produção artística já há alguns 30 anos. Por aí, né? Ele é um verdadeiro ícone da nossa região. Olha, a nossa entrevista hoje está cheia de histórias incríveis. Muitas gafes, né? Sempre. 30 anos. 30 anos tem que ter, né? Tem que ter, pô. Senão seria um mentiroso. Não, né? Aí não dá, né? Ele que tem histórias inéditas, experiências marcantes e um olhar único sobre a arte, o samba e muito mais. Com a gente, Silvio Rodrigues. Silvio, para continuar nosso bate-papo, eu só quero saber de uma coisa. O Clube do Samba segue ativo até hoje e você continua com esse projeto? Como é que você mantém ele vivo e atualizado? Como é que tá esse lado aí, Silvio? Não, o projeto Clube do Samba continua atual, inclusive... Então é que nem Alcione, não deixe o samba jamais, morrer. jamais. Não deixe o Clube do Samba morrer. O projeto Clube do Samba, eu tenho muita alegria. Mal pra cacete. Bom, eu encontrei um irmão no canto, então. Nós vamos fazer uma dupla, entendeu? Os desafinados. Mas respondendo o que você perguntou, Roberto, o projeto continua ativo, né? Também cheguei a fazer um projeto piloto de podcast em novembro de 2024. Ele deve retornar esse ano, mas na parte musical ele continua ativo, sim. O Projeto Clube de Samba, quando ele nasceu na parte musical, além do quando eu falei, né, no episódio de compor uma banda onde eu trouxesse a originalidade, o Projeto Clube do Samba ele é a reunião das melhores vozes do samba. Só o que acontece, eu falava as melhores vozes, a reunião das melhores vozes, melhor dizendo. Por quê? São 3 vocalistas juntos, de estilos diferentes. E não é a participação comum que o pessoal costuma fazer. Traz um artista, ele sobe, o outro desce. Eu faço os 3 juntos, que hoje já tem gente que faz, mas não tem a mesma essência. Por quê? Um faz back vocal para o outro, eles dividem música, eles brincam dentro da música entre eles mesmos. E fica uma coisa muito bacana essa interatividade que o público agrada. E tem uma coisa, quando um canta bem pra caramba, o outro quer cantar melhor, o outro quer cantar melhor, não é porque eles não se dão bem, é porque os caras, não quer passar vergonha. Claro. Isso eleva a régua e quem ganha com isso? O público, né? O público que vê o melhor e a diversificação deles. Sim. Esse daí é um item que não mudou até hoje, 23 anos, sempre 3 grandes vozes do samba. O outro lado legal é que a gente sempre deu oportunidade para grupos, porque a gente tem sempre uma base que é um grupo que faz. Então nós sempre demos muitas oportunidades para muitos grupos ao longo desses anos e muitos cantores e cantoras também. Então é um projeto que não só gerou oportunidades, como potencializou o talento de cada um. E eu acho que por isso dura tanto tempo. Aí o pessoal chega e fala, Silvio, mas qual o segredo do projeto Clube do Samba? Eu tenho uma frase que eu digo, né, porque a gente faz as coisas, na verdade, é para você que está assistindo, você que está ouvindo, é para o público, porque você está falando de entretenimento. Claro que eu falo com propósitos, com entendimentos de coisas que eu acho legal de se fazer, legais de se fazerem,
mas é com propósito. E aí tem uma frase que eu coloco, deve estar até em alguma postagem nas redes sociais do projeto e do Silvio, está lá. Se você sair melhor do que quando você entrou, nosso propósito foi atingido. Ou seja, se você chegar no nosso evento e você sai melhor do que você entrou... Depende, né, Silvio? Depende. Não, melhor, porque se você... O quê? Da manguaça? Mas aí é o seguinte, né? Não, peraí, Silvio. Não, peraí, Silvio. Depois da terceira latinha, eu não vou sair como eu entrei. Não, de repente você vai sair arrastado, de repente você vai fazer confusão, você não vai sair melhor do que você entrou. Não, mas é claro, se você ficar bebendo... É uma brincadeira, eu tô brincando. É claro, a ideia principal é ótima. Se você sair melhor do que entrou, é claro, você vai sair feliz, contente. Um ótimo show na presença... de pessoas incríveis, vai reunir a família e os amigos, é ótimo, claro. Não, e esse é o objetivo da gente que organiza. É claro que o que vem de fora, cada um tem seu objetivo, que nem você disse o teu, de encher a lata, né? Mas a gente, como organizador, eu sempre coloquei, o meu propósito é o seguinte, não importa se tem 10 pessoas, se tem 200. Sim. O dinheiro é consequência. Aqui se tem 10 pessoas, ela tem o mesmo direito de receber a qualidade do que você oferece, como se tivessem 500, se tivessem 1000. Entendeu? É uma maneira que eu vejo em respeito ao público. Então, acho que esse respeito, esse entendimento que o projeto tem, é que criou essa. E também, se você, não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas se você não teve, vá. A nossa interatividade, a maneira que a gente faz, que a gente interage, isso já há muitos anos, eu sempre falo, pessoal, tem hora que os artistas descem, porque eu falo, o palco são vocês. Tem momentos que o artista se apresenta, tem um momento da nossa gratidão, e a gente desce, e a gente não, né? Os cantores descem, todo mundo brinca, pula, interage, faz trenzinho, e a pessoa sente-se como estivesse em casa. Então, Silvio, mas como é que você seleciona aí, que tipo de artista que você costuma trazer para esses seus eventos aí? Então, eu trabalho com a região. Já fizemos alguns shows, inclusive na festa de 20 anos do Projeto Clube de Samba em 2022. Sim. Eu tive a felicidade de realizar essa festa, foi no Arena Clube em Santos, e nós trouxemos eles que é o mestre dos mestres, né? Respeitado unanimamente pelo meio do samba, que é o Fundo de Quintal. Porra, você tá falando de samba, unanimidade, né, no meio do samba, dizem que a unanimidade é burra, mas eu não conheço uma pessoa que não reverenciou o Fundo de Quintal. E eu tive essa alegria, é por isso que eu falo para você, Roberto, que nada é por acaso. Quando eles vieram antes, devido à data, à agenda, as combinações que eu não consegui fazer, era para ter sido o Vou Pro Sereno. Era para ter sido o Netinho com o Márcio, com o Marquinhos Sensação. Eram para ter sido vários que eu pesquisei. Às vezes ou questão de cachê, às vezes ou questão de combinações, porque eu queria mais artistas. E aí bateu na trave depois com o Voo pro Sereno, e aí eu já tinha adiado 4 datas. De repente, o do Voo pro Sereno, a moça que estava vendo para mim, tá o contato em São Paulo, a gente estava conversando, ela me passou, eu tô com o Fundo de Quintal aqui em São Paulo. Falei, porra, fudeu, Fundo de Quintal. Não, desculpe a expressão, saiu aqui. Só o que acontece Fundo de Quintal, pô, vale tudo. Aí eu falei, não vai dar, né? Aí o que aconteceu? Quando ela falou, eu falei, peraí que eu vou tentar articular, consegui viabilizar a vinda deles, foi sensacional, ou seja... Mas antes, 4 datas foram adiadas. Ao invés de eu desanimar, eu fui buscar. E apareceu um artista que eu falei, não vou nem pesquisar, não vou conseguir trazer, né? Não está dentro da minha possibilidade. O que aconteceu? Eu arrumei parceiros, apoiadores, e na época aí consegui trazê-los, e aí ficou esse marco nos 20 anos do Projeto Clube do Samba. Então, você está falando aí do Fundo de Quintal. Fundo de Quintal é eterno, né? Então, mas ali foi uma atração para comemoração. Respondendo ao que você falou, na Baixada, muitos passaram e continuam. Mas uma das situações que eu faço a combinação é o quê? Por exemplo, são 3 vozes. Então, eu vejo as combinações, os estilos de performar no palco.
E aí, eu vou dar um exemplo. Eu trago o Serginho Zimbauê mais swing. Eu trago... e, na verdade, na inauguração, né, na nossa estreia, foi Serginho Zimbauê, Zinho... teve aqui já também no podcast. Zinho do Grupo Tempero e o Marcelo Saúva. Então, ou seja, o Saúva era mais partido, o Zinho fazia umas misturas também e também sabia levar um carnaval, mas também não era por isso, é que ele gostava de fazer umas combinações. E o Serginho, swing. Sim. Então, eu pegava 3 grandes talentos e eles cantando juntos, ou seja, em estilos diferentes. Então, essa é a ideia de você combinar estilos diferentes dentro do samba e você ver a performance, como é essa combinação. Por exemplo, eu vou ter agora, né, no Dia dos Pais, né, talvez já tenha passado, o pessoal pode estar assistindo após o Dia dos Pais, mas vai estar o Fernando Negrão, o Marcelo Saúva e a Didi Gomes. Sim. Entendeu? Então são estilos diferentes. E essa combinação, essa mistura é que forma o Projeto Clube de Samba. Ô, meu querido Silvio Rodrigues, o samba, ele é aquela montanha-russa, né? O samba é aquela montanha-russa. Quando eu falo assim montanha-russa, é assim... Teve uma época lá que o pessoal falava, não, o pessoal dos anos 80 que é bom, tá, que não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, o samba 90 que é o samba bom, que não sei o quê. Né? Sempre tem aquele, no meu tempo, que não sei o quê, aqui no meu tempo. Sempre o meu tempo é melhor. Sempre, né? Então, o samba tem essa montanha-russa. Tem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é sambista, você gosta do samba, né? Eu gosto do samba, eu fui originado da discoteca. Então. Se você perguntar, Silvio, qual o tipo de música que você mais gosta, o pessoal vai errar. Porque eu gosto muito da música romântica. Né? Música romântica pode ser samba, pode ser MPB, pode ser internacional. Eu gosto muito, que eu sou originado lá dos bailinhos. Sim, né? claro, dos bailinhos do Atlético, Beira, Tumiaru, Portuários. Então, mas vamos falar do samba especificamente. Você gosta mais dos sambas românticos, né? Eu gosto de todos os sambas. Sim. Eu gosto do partido, eu gosto do samba dolente, quer dizer, eu gosto do pagode, que o pessoal muito fala, o pagode, que há uma discriminação às vezes do pessoal da raiz, que o pagode não tem nada a ver. Eu entrevistei uma vez, não sei se você conhece, o Osmar Navarro, já faleceu. Conheço. Que foi quem fez aquele comercial da Arapuã. Ele não canta música, então, aí o que acontece? Cada um tem uma ideia do que é pagode. E eu vou te falar, na visão do... Ele foi jurado do Darcio Dutti, né? Eu não sei nem se ele foi do Bolinha também, viu? Nem sei, não sei. Mas ele foi um cara super conhecido no Brasil inteiro na época. Foi. O Osmar Navarro, e eu conversei com ele, ele falou, Silvio, o pagode é uma nota tipo sincopada. Aí ele pegou uma caixa de fósforo e fez a nota. Isso na visão dele, no entendimento dele. Aí, no entendimento, principalmente no Rio de Janeiro, o que é o pagode? Você pode ver o próprio Zeca Pagodinho falar, o pagode é a reunião da galera para fazer aquele pagode. Vamos fazer um pagode. Já comercialmente, o pagode foi colocado como... de maneira pejorativa, né, no final da década de 90, que era, o pessoal falava, o Mela Cueca, né, que eram os grupos, né, que eram os grupos que eram muito vistos dessa maneira, por essa galera, nessa galera da antiga, sim. Que vinham os grupos, que era uma época de boom de vários grupos, Carametade, Catinguelê, foi uma porrada de grupo. E aí o que acontece? Eles falavam que esse pagode, né, de maneira pejorativa, pagodinho e tal, mas não tinha nada a ver. Entendeu? O pagode mesmo é a reunião dos sambistas, da galera fazendo samba. Esse é um pagode. Como em outra música, ou no jazz, o pessoal fala, vamos fazer um jam, né? Um jam, vamos reunir. É reunir a galera, fazer um jam. E aí o que acontece? E no samba é o pagode. Mas qual a década que você mais gostou do samba? Cara, a década que me influenciou bastante foi a década de 90, que me influenciou bastante no sentido de começar a ser inserido no negócio. Mas a época que eu acho que eu aprendi mais foi a época do Projeto Clube do Samba, porque eu entrevistei a maioria dos artistas renomados. E uma coisa vale para você que é sambista da Baixada, fica para você, apesar que o pessoal evoluiu bastante nisso, Roberto, mas vale para você essa dica. Quando eu fiz o Projeto Clube do Samba, eu tinha mais facilidade de entrevistar os artistas que eram um sucesso nacional do que o da região. Porque o da região, meu programa é um programa musical. Vou fazer uma entrevista, Roberto. O Roberto é do grupo de samba.
Aí você vem e fica brincando, tu não traz um instrumento para você fazer uma capela. Eu preciso dizer para você que você precisa trazer um violão, você precisa trazer um cavaco. Silvio, eu vou falar uma coisa para você. Olha, compartilhamos da mesma dor. Compartilhamos da mesma dor. Porque é complicado, rapaz. A gente tenta falar para as pessoas na rua, às vezes, a dificuldade que a gente passa para fazer uma entrevista, as pessoas não acreditam quando a gente fala. Tem artista que vem sem instrumento, tem artista que não canta. Você sabe que agora tem uma onda que o cantor, ele vem no teu programa, ele canta só um pedacinho da música, porque diz que cantar a música inteira o escritório cobra. Não pode cantar a música inteira. Tem isso também. Não toca, não canta. Olha, tá complicado, viu, Silvio? Hoje as coisas mudaram bastante. Mas na época, o artista vir num programa de TV, e modéstia à parte, nós tínhamos uma audiência muito grande. É uma grande oportunidade para o artista da região. Em qualquer momento de entrevista, para qualquer TV, um, para qualquer um, para qualquer um. É um canal de você propagar o teu trabalho, o teu conhecimento, tua informação, como nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Eu falando do meu trabalho, você apresentando o seu. Então, essa troca é muito bacana. Mas, na época, a comunicação não era como está hoje. Né? Muito mais democrática. Sim. Então, aí você convidar, depois os caras falam, pô, o Silvio só entrevista o pessoal de renome nacional. Não, eu queria entrevistar o pessoal da Baixada, só que o pessoal da Baixada vinha, às vezes brincava. Tem um momento da gente curtir, mas tem um momento de falar sério. Sim. Então, o que acontece? O pessoal não entendia essa questão, faltava uma produção, um entendimento, uma maturidade do que realmente é o trabalho dele. Então, na época, eu vou te falar, eu peguei em 2009, eu fui o único programa que consegui fazer um especial com o Alexandre Pires. Ele estava retornando dos Estados Unidos, que ele tinha sido homenageado na Casa Branca pelo George Bush. Sim. Ele foi homenageado e ele chegou. Quando ele chegou, ele foi para o aniversário da cidade de Santos, que tem toda aquela pompa e tal. Ele fez a festa lá e eu consegui uma entrevista com ele exclusiva. Quando eu passei na Santa Cecília, isso tanto que a Santa Cecília deu tanta audiência que reprisou 3 vezes. Então, o que aconteceu? Mas foi o único programa que conseguiu fazer um especial. Nenhuma outra emissora, nenhum outro programa, nem em rádio, conseguiu uma entrevista com ele, mesmo ele fazendo o aniversário da cidade. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? E eu consegui. Então, é um marco que eu tenho, uma proeza, está lá registrado na fita, está tudo registradinho. Um programa de 1 hora. Né? Você devia postar essas coisas assim lá na tua rede, lá no YouTube. Resgata esses vídeos e manda para lá. Eu estou pensando em fazer isso no canal do Projeto Clube do Samba, fazer um resgate, porque eu devo ter mais de 150 programas. Por exemplo, um outro programa que marcou muito para mim, falar só uns 3, 4 programas marcaram muito. Esse foi do Alexandre Pires, pelo momento, e ele estava lançando o novo DVD dele com Alcione, com todo mundo. Ele estava vindo de um Grammy latino, se não me engano. Ele estava voando. E aí eu consegui. Isso em 2009. Também consegui em 2008... uma entrevista, aí eu fui lá no Carioca Clube em São Paulo, aí eu fui com a equipe toda e fiz um especial com o Netinho. Bom. Na época o Netinho tinha tido problema da agressão do Pânico, do encerramento do contrato dele com a Record, da separação dele com aquela atriz que hoje é casada com o Lázaro Ramos, esqueci. A Thaís Araújo. Sim. Quer dizer, ele estava no inferno astral. Tá. E aí o que aconteceu? Quando eu fui, falaram que eu ia tomar um soco dele se eu fizesse essas perguntas. O pessoal falou. A minha produção estava apavorada. Toma cuidado, eu fiz todo o ensaio. Bom, nós fizemos um porradão do Netinho. Aí o pessoal fala do Netinho. O Netinho com aquele... te canta chorando. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se você tiver a oportunidade de ver o Netinho sem estar cantando ali em apresentação, o Netinho parece aqueles negros americanos cantando, porque ele é fã das bandas americanas, a Earth, Wind and Fire, quer dizer, Courage Gang, KC, então ele é fã. Sim. E ele cantou, eu vi uma vez ele se apresentando no Pelicanos, e o cara acho que estava emocionado com o término da relação dele, e ele cantou uma das músicas mais lindas que eu vi que ele fez lá. Eu não vou usar cantar aqui, que senão a audiência acaba. Não estraga. Agora, o que acontece, Roberto? E aí eu fiz a entrevista. Primeiro, o cara é empresário. Quando eu cheguei, ele já sabia o nome do programa, ele sabia meu nome, porque a minha produtora chegava, ia lá falar do programa. Claro. Ele já sabia o que era, porque eu fui fazer um especial com ele de Natal. Eu não sou bobo. Coloquei, né? Especial de Natal com o Netinho de Paula de coração aberto. Pronto. Quer dizer, especial de Natal, coração aberto.
Ou seja, já para derrubar as objeções. Quando ele pegou e nós fomos para a entrevista, que eu comecei a fazer as perguntas, aí eu tenho muita história com Negritude, com o Netinho, desde 1995, eu vim amaciando. Aí ele já deve ter pensado, pô, esse cara conhece a minha história, esse cara sabe muito, não é nenhum cara aqui, tá para aparecer. Não é bobo. Aí eu fui na época do Negritude, quando eles começaram, o boom deles na Baixada foi no Carnaval de Santos, quando o Alemão fazia o Carnaval Alemão, que é lá da torcida do Santos, que era da torcida Sangue Jovem, etc. e tal. O Alemão fazia o Carnaval do Santos, né? E nesse Carnaval do Santos ele contratou o Negritude Júnior para fazer as 5 noites. Foi aí quando o Negritude começou a ter destaque, por isso eles tinham muita gratidão ao Alemão. E eu já acompanhei eles desde essa época. E depois entrevistei eles com o programa Night Club. E assim foi. Quando chegou nessa entrevista, eu já tinha bastante história e conhecia muito eles. Peguei e fiz a entrevista com ele. Quando eu fiz essa entrevista, eu vim contando tudo isso e tal. Quando eu cheguei no momento certo, aí eu já joguei tudo. Falei, mas o que você atribui a isso? E aí perguntei, primeiro eu falei da música, né? E essa música que você, se a gente se encontrar por aí, não pense que eu não tô legal. Na real, eu não te esqueci, mas foi melhor assim, não faz mal. Sim. Essa música é linda e uma das músicas mais lindas. Aí eu falei, e essa música tem a ver com a separação? Eu pedi para ele cantar, que eu falei, pô, um dia eu vi você cantando essa música no Pericanos, você estava emocionado, isso, e papapá. E você pode fazer a capelinha dessa música? Aí ele fez a capela, na edição eu já virei para o DVD que ele tinha lançado. Ficou linda a música. Só que quando terminou, eu falei, então, e essa música, eu tive a sensação que ela falava da tua história daquele momento. Ela está associada ao término da tua relação com a Thaís Araújo? Já soltei a primeira. E ele, super de boa, falou, não, aqui tem a ver com a Thaís, é a Princesa e o Plebeu. Essa daí tem a ver com o meu término com o Negritude Júnior. Se a gente se encontrar por aí, ele declamou. Não pense que eu não estou legal. Na real, eu não te esqueci, mas foi melhor assim, não faz mal. Ele alongou um pouco. Então, esse especial foi sensacional. Aí perguntei da briga no Pânico, ele explicou. Depois da agressão dele à ex-mulher dele. Sim. Aí ele falou que nenhuma situação dessa é bom para um artista. Falamos sobre tudo. Ele não economizou nada. Eu achei que ele ia parar. Ele abriu o coração mesmo. Então foi um programa que marcou, e ainda mais. Eu perguntei, e sonhos para o futuro? Ele falou, vou me candidatar a vereador e em 2010 a senador e pipipi. Se candidatou a vereador em 2008, se eu não me engano, se elegeu, depois se candidatou a senador, bateu na trave e aí ele saiu da política. Então, foi um programa sensacional. O outro, que foi em 2009 também, na Fantástica, estava recebendo o Jorge Aragão e a Alessi Brandão. Sim. Eu consegui juntar os dois, né, no momento que depois a Alessi subiu para o show, eu fui entrevistar o Jorge Aragão. E aí é por isso que eu não gosto de programa de entrevista que você está com as perguntas prontas, né? Você gosta de pegar os insights, porque vamos supor, tu me faz, eu tô te entrevistando, eu te faço uma pergunta, você me dá uma informação que não está dentro do meu contexto. Sim. Eu perco a tréplica. Eu deixo de fazer a tréplica, abordar, por exemplo, o que aconteceu com o Jorge Aragão. Entendi. Jorge Aragão chegou, a gente estava entrevistando, de repente falou, então, essa semana eu perdi minha mãezinha. Pô, eu estava falando do DVD dele, perdi a mãezinha. Quando ele falou perdeu a mãezinha... Mudou a conversa. O câmera já sabia o que? Um assunto emocionante. Sim. Né, que vai emocionar. Então, fecha a câmera. Sim, né? Claro. Dá um close nele. Mas isso, o cara já sabia, porque a gente já combinava. Alguma situação você fecha. Então, ele com o fone, ele fechou. Eu não fui insensível. Deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, aí eu cheguei e falei, mas tenho certeza... Ela está aqui agora. Ela está aqui vendo esse sucesso do filho, papapá. Aí, quando a gente falou, ele me deu um abraço, saiu totalmente da entrevista, ele me deu um abraço, falou, pô, obrigado pelo carinho. Eu falei, pô, obrigado você por compartilhar isso conosco. Entendeu? Quanto orgulho, tenho certeza que sua mãe deixou um legado sensacional. E aí voltei para o DVD. Imagina, você com tantos artistas talentosos, ele falou, não tem, são só amigos. Eu falei, amigo, né? Zeca Pagodinho, Alcione, a gente brincando. Voltou, mas nesse momento, marcou. Então, mas aí é que está o negócio. Eu estou entrevistando o entrevistador, né? Você, como entrevistador, você tem que pegar o feeling do momento, tem que ter o sentimento e saber pegar aquela informação e trabalhando ela até
você voltar para o seu assunto Mas principal. a pessoa que é viciada em teleprompter, ela não. fica toda travada. Fica. Ela trava, ela para, ela não sabe o que fazer. E aí perde um grande momento Sim. de pegar, humanizar a matéria, né? Humanizar a matéria e até não explorar não é o termo, mas potencializar o assunto. É que nem tem aquele entrevistador Faustão, né? Tá toda hora cortando o cara não desenrola, né? O cara, não sei o quê, não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Complicado. Chegamos a 1 hora de entrevista aqui, nem parece, né, ô Silvio? Já. Tempo passa, tempo voa. Silvio, vamos pra um bate-bola rapidinho aí, um ping-pong? Um lugar de Santos que te representa. Mas no samba? Ou pode ser? Um lugar de Santos que você gosta, a ponta da praia? Lugar de Santos que Gonzaga? Onde? Centro? Que lugar que você mais gosta? O lugar de samba que me representa é a Vila Matias. Santos. Vila Matias? A Vila Matias pela minha história. Maravilha. Qual foi a maior loucura que você já fez pelo samba? Pelo samba, cara. Pelo samba, a maior loucura que eu fiz, tem várias, mas eu acho que a maior loucura que eu fiz foi voltar iniciar o projeto Clube do Samba na TV, em 2006, sem recurso algum, e eu consegui. Não, mas fica tranquilo que a gente faz isso todo dia aqui. Não, né? mas eu fiz de maneira grandiosa. Eu fiz com uma produção enorme, um cenário, com público. E eu conversei 40 minutos com o Fidalgo, olha o Fidalgo eu te entregando. 40 minutos, todo mundo tinha que fazer piloto. Você sabe, quando você vai pra TV, você faz um programa piloto para ver se é aprovado. Claro. Eu acho que eu fui tão convincente que ele não me pediu piloto. O primeiro programa que eu fiz, ele colocou no ar. Foi com a cara e com a coragem. E muito grato a ele porque confiou. Você conhece algum personagem de Santos? Pode ser do samba. Que você acha que mereceria um filme? Eu acho que no samba tem muitos caras lá, né, que merecem um filme, né? Cara, o Zinho do Grupo Tempero, eu acho que mereceria um especial. Eu até tenho essa vontade de fazer. Já batemos na trave um dia de fazer, mas eu acho que o Zinho do Grupo Ricardo Tempero... teve aqui, Ricardo Pérez. Incrível. Falou a história do Grupo Tempero aqui. Tenho muita vontade de entrevistar o Zinho também. Eu achei ele uma pessoa sensacional. Zinho. O Zinho tem vários, né? Eu tenho vários que têm histórias. Tem uns que são meus amigos, como o Marcelo Saúva, é um brother, o Anderson KB. Eu digo que o Anderson KB é o talento que se esconde. É um dos músicos, para mim, mais completos, que transita entre maioria dos ritmos musicais com excelência. E é um cara que não gosta de marketing, não gosta de aparecer. Grava esse nome, Anderson KB. E é um dos caras mais talentosos e com conhecimento de música instrumental, mas é um cara que não gosta de aparecer. Silvio, você tem algum sonho que você pretende realizar ainda, que você quer concluir, não? Tenho vários sonhos, né? Os sonhos, eles têm que ser renovados. O sonho é o combustível da vida, né? Sim. Você constrói um, vai outro. Eu ainda quero, sim, um dia me tornar um grupo de comunicação. Um grupo de comunicação. E eu acho que eu vou chegar a realizar isso. Maravilha. Um conselho que você daria para o jovem Silvio do passado? Jovem Silvio do passado, cara. Hoje você já está com 30 anos de profissão, né, Silvio? Vamos ver lá na década de 90, 1995. O que você chegaria no ouvido daquele garotinho e falaria: Silvio, vai assim, ó, que você vai. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas o que eu diria é o seguinte: assim, não vai ali não, hein? Eu acho que a gente tem que saber se divertir com as nossas histórias, né? Eu sou assim, nunca fui de beber, não curti droga, mais mulher, puta merda. Hoje não, hoje o cara é super tranquilo, né? Na vida são fases, mas eu já tive minha fase de uma Ferrari sem freio. Entendeu? Então eu diria pro Silvio de antigamente falar: cara, calma, fica mais focado no seu sonho. Ferrari sem freio de lascar. Não dá nem pra dizer que é um Fusca, é uma Ferrari dando cavalo de pau. Então eu diria pro Silvio, fica mais focado. Eu às vezes perdi o meu foco justamente, entendeu? Pelo colorido. Mas dependendo do porque eu achava que todo lugar mesmo, que né? eu achava que todo lugar que eu tava era Olambra, entendeu? Era um mundo de rosas, entendeu? Não, mas é complicado. E vem um escravo danado ali, entendeu?
Gente, conversamos com o Silvio Rodrigues aqui no Pode Blá Podcast. Silvio, antes de ir embora, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar no final da nossa entrevista? Porque às vezes a gente fala e de repente não fala aquilo que estava querendo falar, né? Tem algum assunto? Cara, o que eu posso dizer para você o projeto Clube do Samba, nesses nossos 23 anos, continua. E hoje, a visão que eu tenho do projeto e a visão que eu tenho de mercado é criar boas experiências no projeto. A minha ideia não é essa frase menos é mais, cabe muito mais para o projeto hoje. Eu prefiro fazer bons eventos com experiências que as pessoas elas venham no projeto e que elas possam curtir de uma maneira diferente, com experiência nova. Eu não estou preocupado que o projeto seja o melhor de todos. Não, eu quero que o projeto o Roberto fala, pô, que legal, que atendimento, que recepção, que música, pô, que gostoso, que gente bacana, que interação, parece que eu estou na sala da minha casa. Eu quero isso. Então o projeto Clube do Samba, eu trabalho para que ele continue enquanto assim puder continuar, mas que seja com esse propósito. Bacana. Né? E em termos de mídia, em termos de comunicação, o meu lado comunicador, né, que pode ser através do projeto, pode ser através do Silvio e até programa esportivo de futebol que eu tenho vontade de futuramente fazer também, e um outro que aí já seria uma missão de vida. Então o que ocorre é trazer a linguagem dentro da minha verdade. Dentro da minha verdade. Porque eu não quero... É claro, quando você faz um programa... que só para concluir uma coisa que você me perguntou, é o seguinte, que eu falei que a época que marcou mais para mim foi a partir do programa, por quê? Cada entrevistado, e você falou isso aqui com muita consciência no início dessa abertura desse podcast, eu aprendia com cada convidado. Cada convidado, isso. O pessoal falava assim, pô, Silvio, mas você estudou isso? Não, eu estudava a vida daquele convidado, aquele assunto que eu ia abordar, e eu estava totalmente aberto às experiências do convidado. A receber, absorver. Então, e aí o que acontece? Eu aprendi muito, porque eu entrevistava cara que era do samba raiz, aquele que era da modinha, aquele que tinha história como compositor, dos mais variados, no carnaval, etc. E eu queria conhecer a história. Então, esse conhecer a história me trouxe também, consequentemente, muito aprendizado. Então, na parte do projeto Clube do Samba, ele é sempre um aprendizado para mim. E na parte da comunicação, quando eu estou como Silvio, eu quero trazer os assuntos com convidados que me tragam verdades. Tem uma coisa que eu sempre falo para o jovem: respeite a minha história. E não estou falando nem da minha, respeite a história do outro. Quando você chega num lugar, pode ter certeza, esse lugar que você pisa, alguém passou por ele e preparou para que você hoje estivesse aqui. E o jovem de hoje é muito imediatista, ele não se preocupa com história, ele é cansado para ouvir história ou para querer saber a história. Isso. E muitas vezes passa vergonha por causa disso. Então, a você que é jovem, busque o seu sonho, realizar seu sonho, vá, busque, entendeu? Seja determinado naquilo que você quer. Mas não se esqueça. Mas nunca se esqueça que teve alguém que preparou aonde você está. Então respeite a história dos outros, mesmo que você não conheça, saiba que tem alguém que preparou o seu caminho. Silvio Rodrigues com vocês, galera. Redes sociais para a turma seguir você lá, Silvio. Projeto Clube do Samba, né, no Instagram, tem no Facebook também, mas eu estou trabalhando mais com o Instagram. Sim. Tem o Silvio Rodrigues Apresenta, tem também o Projeto Clube do Samba, são as duas páginas. Também tem o Silvio Rodrigues Apresenta, o canal que está sendo reativado no YouTube. Sim. E o Projeto Clube do Samba é PCS Entretenimento. Então você tem todas essas redes e ali você vai poder se informar, conhecer um pouco mais do projeto, um pouco mais do Silvio também, e aproveitar a oportunidade, agradecer esse convite, Roberto, por esse trabalho lindo, o Pode Blá, podcast. Então, Pode Blá, é blá 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 blá, gente, mas é blá 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 com essência e verdades. Então, continue com esse trabalho. Eu sei Obrigado. Que é um trabalho, sabe, árduo, que muitas vezes só você acredita. Aliás, deixa eu fazer uma coisa que é para você também. Comerciantes, empreendedores. Gente, vamos multiplicar. Sabe como é que a gente multiplica as coisas? Prestigiando o amigo.
Então, isso vale para evento. O pessoal fala amigo não pede VIP, amigo paga entrada, chama amigo e traz e prestigia. Por quê? Para você ser o multiplicador do amigo. E amanhã, quando você tiver o teu empreendimento, o teu evento, façam a mesma coisa pelo outro. Então, ao Roberto, os comerciantes daqui da Baixada, aqui de Praia Grande, os amigos se dizem amigos do Roberto, que venham, prestigiam, ajudem, contribuam, apostam no projeto dele, porque é muito fácil apostar na festa, quando já é festa. É muito fácil apostar no cavalo que já ganhou, né? Então, quando o filho nasce lindo e maravilhoso, é meu filho. Quando não, se esconde. Então, o negócio é o seguinte, gente, isso é o que eu falo muito, amigo que é amigo, ele investe no amigo, ele prestigia. Ele é o primeiro, por exemplo, o Roberto chegou aqui e aí, caramba, precisando montar, e tem o cara das canequinhas. O cara da canequinha chega aqui, pô, Roberto, coloca minha canequinha, coloco, pô, me dá umas 20 canequinhas aqui já. Você já tá apostando no Roberto. Então, o que acontece? Você pode contribuir com produtos, com algum valor, e é assim que as pessoas vão crescendo. A tua loja, o teu empreendimento, o teu serviço. É muito bom a gente falar da gente, né? Sim, eu quero. sim. Mas é mais bonito ainda, e eu acredito na lei do retorno. Faça para o outro aquilo que você gostaria que faça para você, e que sejam coisas boas, e voltará para você por alguma forma, em algum momento, elas vão retornar. Falamos com o Silvio Rodrigues aqui no Pode Bar Podcast de hoje. Lembrando que estamos no Facebook, Instagram, estamos em todas as redes sociais e também em 92,5 Rádio Metrópole FM. Próxima quinta-feira estou de volta com mais um convidado especial aqui no Pode Bar Podcast. Hoje foi o Silvio Rodrigues, amanhã poderá ser você. Beijo grande, forte abraço, a gente se fala. Tchau, tchau.